Painel, com Paulo César Magela. Muito bem, agora é hora do painel com o editor-chefe do Jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela. PC, bom dia, tudo bem contigo? Tudo bem, Marcelo? Bom dia para você, bom dia, Cris Rubner. Bom dia, PC. Bom dia, Éder Renzo, bom dia, Hugo Brugiolo, bom dia, ouvintes. E aí, que temos hoje, hein? Bom, no cenário internacional nós temos a posse no domingo agora do presidente eleito da Argentina, Javier Milei. Ela vai acontecer com grandes expectativas, porque ele prometeu uma série de mudanças no país, uma série de mudanças na sua política internacional. Aliás, uma grande surpresa na sua posse é a presença de Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia. Ele confirmou presença na posse de Milei, com quem ele já tinha conversado bastante, porque Milei apoiou a Ucrânia no seu discurso, nessa discussão com a Rússia. E ele não veio ao Brasil, ele conversou 2 vezes com o presidente Lula, uma na ONU, mas a conversa não avançou não, porque Lula fez algumas restrições. E o resultado é que ele vem prestigiar a posse de Milei, assim como a Javier Orbán da Turquia também vem, e o ex-presidente Jair Bolsonaro vai liderar uma comitiva de pelo menos 46 pessoas. E pelo que a gente tem visto no noticiário internacional, Milei deve dar tratamento de chefe de Estado a Bolsonaro, com quem, aliás, almoça hoje. O Brasil será representado oficialmente pelo seu chanceler. O presidente Lula não vai a este evento, diante de todas as conversas que aconteceram durante a campanha, quando ele foi ofendido diretamente pelo Milei. Milei mandou uma carta para ele, o convidando, dizendo que ele vai ser bem tratado. Quer dizer, bem tratado, isso é obrigação, não é... É diplomático, né? É questão de... Exatamente. Mas o que está em dúvida agora é como fica o Mercosul, as questões que vão ser impostas, como é que está a discussão. O Uruguai também é um país que tem certas resistências ao Mercosul, tem feito acordos paralelos, inclusive com a China. Enfim, vamos ver o que vai acontecer a partir de segunda-feira. Milei tem algumas propostas que ele diz que vai colocar em curso já imediato. Uma delas é a extinção do Banco Central. A dolarização da economia é uma outra questão que vai ficar pendente, porque pode ser um projeto, como já existe no Equador, mas a questão é, tem dinheiro, tem fundo no Banco Central para manter uma dolarização? Isso já foi tentado na Argentina, não, PC? Não, a Argentina ela fez o Austral. O Austral, que foi uma moeda que era uma equivalência de 1 por 1 com o dólar, como o Brasil também. Houve um tempo que o real também tinha uma paridade 1 por 1. Em 94, a paridade dólar-real era 1 por 1 e o Austral também era 1 por 1. Mas a economia ela é perversa. Se você não tiver lastro, não adianta. Você vai querer rodar a maquininha, vai gerar inflação. Então essa questão é como ele vai se comportar. É bem verdade que lá na Argentina você já permite fazer poupança em dólar. Então, lá já é possível. Já é possível, né? Os bancos fazem poupança em dólar. Ou seja, pelo menos as elites argentinas, elas já têm bastante lastro em dólar. Mas quando você coloca toda a economia dolarizada, a discussão é outra, porque o dólar é uma moeda muito valorizada e você tem que ter um certo lastro para você bancar essa mudança. Quer dizer, isso pode dar certo e pode dar... Pode dar ruim. Lenha danada, né? Pode dar ruim, mas vamos esperar. Que dê certo. Segunda-feira, amanhã, domingo, aliás, tem a sua posse, e segunda-feira começam a acontecer as primeiras medidas do seu governo. Aqui no Brasil, Marcelo, o Datafolha publicou ontem uma nova pesquisa e mostrou, olha só, que 40% dos brasileiros nunca confiam no que diz o presidente Lula. 40%? 40%. E 35% dizem que o fazem às vezes. De vez em quando eu acredito. E já quem confia sempre são 24% de 2.004 personagens entrevistados. Ou seja, 40% não confiam no que diz o presidente, 35% confiam de vez em quando e 24% confiam plenamente no que ele fala. Eles foram ouvidos pelo Instituto Datafolha em 135 cidades do Brasil. Isso aconteceu na terça-feira. A margem de erro do levantamento é de apenas 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Essa avaliação sobre a confiabilidade de Lula
conhecido por falar longamente, muitas vezes de forma improvisada, seguiu estável em relação à pesquisa anterior. E às vezes ele se contradiz no que ele fala, né? Esse É que o porque problema. sempre tem um ditado, quando você fala muito, você corre, a sua margem de erro aumenta, né? Aumenta, claro. Então, isso também pode ser levado em conta. E aí a política e a economia são bastante flexíveis, assim, o cenário muda. São, não é? e são sensíveis São a esses cenários, tipos. exatamente. Então, isso também pode induzir o cidadão a falar assim, mas falou isso agora, por que está falando diferente? Então, os fatos são bem, os acontecimentos são bem dinâmicos, isso tem influência no discurso. Os antigos falavam que quem fala muito acaba dando bom dia a cavalo. Né? Exatamente, exatamente. Então tem que tomar cuidado, você tem que falar o que você já tem consolidado. Exato. Se você fizer propostas, a situação tende a ficar mais complicada. Sem dúvida Mas alguma. enfim, vamos em frente porque a política e o mundo não param e a nossa coluna está aqui no ar também, quem quiser acessar ao painel. Mas eu vou antecipando algumas notas aqui. Então vamos lá. Por exemplo, ontem o senador Rodrigo Pacheco, ele disse que até março haverá uma decisão do governo em torno da dívida de Minas com a União. É bom lembrar que, de novo, há uma discussão sobre o regime de recuperação fiscal. E ontem o ministro Fernando Haddad recebeu o Rodrigo Pacheco, eles conversaram sobre a questão da dívida de Minas, e ontem também Rodrigo Pacheco se encontrou com o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Porque a dívida de Minas Gerais, ela tem que começar a ser paga no dia 20 de dezembro. Agora, né? Hoje é o dia... Hoje 8. Hoje é 8. Dia Daqui a 8. 12 dias tem que começar a fazer o pagamento da primeira parcela. Minas não tem esse dinheiro. O governador Romeu Zema está dizendo, olha, se eu tiver que pagar o governo, o dívida, eu não pago o funcionário. Então, uma coisa ou outra, as duas coisas ao mesmo tempo não dá. Nesse projeto que ele apresentou, ele também está pedindo a prorrogação desse adiamento da cobrança. Só que a questão evoluiu. O outro projeto, o projeto alternativo apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, ele também entende que não dá para pagar a dívida agora, porque as negociações com o governo devem se prolongar até março. Sei. Porque é uma questão muito dura, porque quando você discute dívida, uma dívida de 160 bilhões, você tem que levar em conta que outros estados federados também estão com a corda no pescoço. E se você fizer um projeto unilateral só para Minas Gerais, o que acontece? Os demais estados também vão pedir arrego porque está todo mundo pendurado nessa dívida com a União. Exatamente. E os estados que entraram nesse regime de recuperação fiscal, como o Rio de Janeiro, se arrependeram, porque estão sem laço para fazer esse pagamento. Então, a questão é, temos que pedir ao Supremo para segurar isso até março, quando o governo pediu para que vai dar uma resposta. E essa conversa aconteceu ontem com o ministro Nunes Marques. Ele deve dar uma resposta semana que vem, se vai propor ao plenário o adiamento desse pagamento. É bem provável que sim, porque tem que prevalecer o que se chama princípio da razoabilidade. Exatamente. Não adianta você matar o paciente, porque aí você não vai receber nunca. Não. Então tem que esperar. Essa é a primeira questão. Mas o diálogo entre Rodrigo Pacheco e o governador Romeu Zema está com muito ruído, porque o governador está dizendo que tem muita falação, aquele negócio todo. O que está em curso, na verdade, Marcelo, no pano de fundo disso tudo é a eleição 2026. Eleição do ano que vem. Porque Rodrigo Pacheco, 2026. 2026. Rodrigo Pacheco não esconde de ninguém a sua pretensão em ser o candidato a governador de Minas. E o Zema que deu a mula para passar a riada perto dele quando mandou-lhe uma carta dizendo: preciso do seu apoio aí para conversar com o ministro Haddad, preciso que você converse com o Supremo. Ou seja, Rodrigo, a mula passou, ele subiu e agora está discutindo como se fosse ele o governador. E o governador Romeu Zema agora está esperando, mas vamos esperar os próximos desdobramentos. O que é a política? É desse jeito, cara. É Magalhães Pinto dizendo de novo, a política é igual nuvem, uma hora está aqui, outra hora está ali. Então você tem que estar sempre atento a essas mudanças. Bom, uma outra discussão também aconteceu, cerca de 30 deputados, liderados pelo deputado Luiz Fernando Faria, que é o coordenador da bancada de Minas, esteve ontem com o ministro Renan Filho, Sim. que é do Transportes, para discutir a situação das rodovias de Minas. A gente já tinha falado que esse encontro aconteceria, e em pauta, BR-040, no trecho Minas Gerais,
entre Juiz de Fora e Belo Horizonte. Também a BR-381, aquela que vai até Governador Valadares, que é a chamada Rodovia da Morte, e o anel rodoviário de Belo Horizonte, que também está lá emperrado e não sai. Porque eu me lembro que quando a gente fazia futebol, para ir ao Mineirão, a primeira passagem que a gente usava era o centro da capital. Ia até lá na Afonso Pena, pegava a Avenida Antônio Castro, chegava ao Mineirão. Aí depois descobrimos a Raja Gabalha. A Raja Gabalha, que é uma via que fica antes da Avenida do Contorno, aí você saía lá na frente, perto da Assembleia, descia para Antônio Carlos. Aí depois fizeram o anel rodoviário, que é o atual que existe lá. Hoje você não entra em Belo Horizonte quando você vai ao Mineirão. Você vai sair lá perto do Shopping Del Rey, já está perto do Mineirão. E agora tem um anel, só que esse anel rodoviário, o atual, não dá mais conta. Todo o trânsito, porque ele é um prolongamento da 381. Então todo aquele trânsito pesado que vai para Itabira, vai para o Governador, para Ipatinga, passa ali. Né? Você pode que vira e mexe tem um acidente ali com aqueles caminhões. Tem até uma via de escape lá para o caminhão quando perder o freio subir. Mas o trânsito estão discutindo esse rodoanel. E essa conversa dos deputados com o ministro Renan Filho, da qual participaram representantes da NTT e do Tribunal de Contas da União, é para ver se desembola essa questão. Libera esse recurso para poder acontecer o novo anel rodoviário, é um tipo rodoanel, como tem em São Paulo, também recurso para 381 e a BR-4040, esse trecho de privatização, o ministro garantiu aos deputados, repito, eram mais ou menos 30 deputados, o ministro garantiu, a licitação vai acontecer de boa. Isso porque a gente falou que semana passada que a primeira licitação da 381 deu deserto, ou seja, não apareceram interessados. Então o ministro falou que vai recuperar essa questão, vai resolver a 381 e ele garantiu aos deputados, quem passou esse relato foi o deputado Luiz Fernando Faria, de que não haverá deserção na licitação da BR-040 no dia 28 de fevereiro. Então vamos esperar para ver se vai dar tudo certo, e tem que dar certo, porque são necessárias obras importantes na região, principalmente entre Conselheiro Lafayette e o trevo lá de Ouro Preto. E aqui em Santos Dumont também, aqueles viadutos são totalmente antigos, né? Eles são do início dos anos 60, para você ter uma ideia. O tempo, quer dizer, tem 60 anos e eles continuam do mesmo formato, com áreas de perigo. Agora colocaram radar, mas não adianta nada, não é isso, o risco continua. Do mesmo jeito. E para fechar, Marcelo, quem tem demandas hoje no judiciário, o fórum não está funcionando. Não. Porque hoje é o dia da justiça. Então não haverá expediente no fórum. Mas o tribunal já avisou que todos os prazos processuais não serão comprometidos, porque eles serão jogados para frente. Ok. É isso aí, Marcelo. Valeu, PC. Obrigado pela participação, pelas informações e até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço para você, abraço ouvintes. Agora Transamérica 9h30. Painel com Paulo César Magela.